Isso é privilégio, não merecimento meu e nem seu, mas é um privilégio que o Senhor nos deu, porque a Bíblia fala que não foi nós que escolhemos servir a Ele, mas Ele nos escolheu. Amém. Então você não está aqui porque você é bonzinho, porque você fez muita caridade, não, porque você está aqui pela misericórdia, pelo amor infinito, pela graça, a graça que é além do favor imerecido, que os outros falam, graça, favor imerecido é além, a graça de Deus é muito além do favor imerecido, né? A graça de Deus ela é maravilhosa sobre a nossa vida. Eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia, enquanto os irmãos vão abrindo aí no profeta Miqueias, Antigo Testamento, um dos profetas menores. Quero agradecer a vida do pastor Gilberto, a nossa irmã, a todos os irmãos da igreja, pela confiança. Trago também da minha igreja, estou aqui sobre a direção do Espírito Santo de Deus e sobre a autoridade do meu pastor Rogério Franklin e minha pastora Ruth. Aleluia. E ali das minhas dirigentes, né, de círculo de oração. Saí daqui da minha casa um pouquinho lá, né? E conversei com o meu pastor, falei que recebeu um convite. Miqueias 6, no versículo 8. Ajude o seu irmão a encontrar aí, que eu quero que todos compartilhem dessa palavra. E falei com o meu pastor, ele me autorizou, eu confirmei com o irmão, porque a gente está debaixo de uma autoridade, né? Nós temos que respeitar a autoridade da igreja, imposta por Deus, que é o pastor, a pastora da igreja. E ele falou, vai lá minha filha, mas ele não gosta que eu saia não. Porque a gente que é diaconisa tem que estar ali servindo, tem que estar ali ajudando, né? Mas o Senhor ele nos envolve e eu procuro, quando eu recebo algum convite, eu venho na direção de Deus e pergunto se o Senhor quer que eu esteja naquele lugar. E o Senhor falou para mim estar aqui. Amém, Pai. Né? E eu falei, Senhor, pensando esses dias, tem uns 15 dias que eu fui convidado, através do irmão Carlos, missionária Né, irmão Carlos, que me abriu essa oportunidade também. E o Senhor falou grandemente ao meu coração sobre o livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: e te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia. Amém? Os irmãos podem se assentar? Aqui é uma pergunta que o Senhor dá para o profeta Miqueias. Miqueias é um profeta ali sobre o povo. Eu vou só pincelar um pouquinho, porque tem muita coisa que o Senhor passou no meu coração. E Miqueias, ele era um profeta que profetizava juntamente no tempo de Isaías, mas ele era mais um profeta do povo de Judá, e algumas coisas ele profetizava para o povo de Israel. O povo entendeu o conteúdo histórico da época. Por que esse profeta era profeta menor? Um dos profetas menores, porque ele profetizou num curto período de tempo. E aqui fala a situação que havia naquele momento, naquele estado daquele povo. Ali havia líderes corruptos, havia muita violência, havia falsos profetas, o sacerdote estava recebendo suborno, os juízes da cidade também estavam recebendo suborno, as viúvas, os pobres estavam sendo explorados. E quando Deus levanta Miqueias, ele levanta para trazer uma profecia, para trazer uma reflexão para aquele povo. O povo de Israel é como o povo de hoje, não mudou muito. O povo de Israel viu os milagres acontecendo lá no Egito. Deus entrou ali com providência, tiraram ele da terra do Egito, e foi aquela coisa gloriosa. Eles viram o mar se abrindo, eles viram o maná descendo do céu, eles viram a misericórdia, os sinais seguindo aquele povo. E Miqueias ali, ele começou a profetizar, e aqui ele dá 3 segredos, que através daquilo que ele orava, daquilo que ele buscava o Senhor falou 3 coisas ao coração de Miqueias.
mas quem que ganhou agora? Né? Sai da sua casa. E o que você tem apresentado a Deus diante do culto que foi dito nessa noite, que nós temos um culto, viemos num culto, foi prestar um culto racional a Deus. O que você tem feito, o que você tem apresentado quando você vem à igreja? Você vem para a igreja porque você é um simpatizante do Evangelho, porque hoje 22% da nação brasileira é evangélica. 22%. Mas a igreja brasileira, ela está crescendo, mas ela não está crescendo, ela está inchando, porque tem muitos simpatizantes do Evangelho. Eu gosto dos crentes, eu gosto de Jesus, mas não tem um compromisso de ser servo, de servir a Deus, de engajar dentro da igreja, de ter uma vida correta na casa de Deus. Ele está na igreja aqui, aí de vez em quando dá uma escapadinha por aí. É o simpatizante. Ele fala, é como o católico. Ah, é que nasceu católico, né? Assim, que você é católico. Mas nunca pisou quase praticamente numa missa, não sabe nem o que é. Mas o Senhor está preocupado com que tipo de crente, com que tipo de culto, com que tipo de pessoa que vem adorado. Porque adorar a Deus não é de qualquer maneira, não é da maneira que você quer, não é a hora que você quer, não é do jeito que você quer. Adorar a Deus é sacrifício, é um holocausto completo. Deus não recebe culto meia boca, gente meia boca, meio glória, não. Deus recebe um culto completo, e a igreja e o culto é você. Às vezes a gente quer responsabilidade, a liderança da igreja, a gente quer responsabilidade se o louvor saiu mal, a gente quer responsabilizar o líder do louvor. A gente não quer fazer uma autoanálise de si mesmo. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que há muito entre vós fracos, doentes, que dormem. Glória a Deus. A gente vem para a igreja, tem pessoas que vêm para a casa de Deus, daqui a pouquinho eu desço aqui. Tem pessoas que vêm para a casa de Deus, querendo que Deus o abençoe o tempo inteiro. Deus não é o teu empregado. Deus, Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, Ele é o teu Criador. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus não é o teu criativo. Glória a Deus. Sabe por que tem pessoas que entram na igreja, passam um tempinho e ficam frustrados? Porque ele chega e ele acha que Deus tem que dar tudo para ele. Ele vai e quer provocar a Deus. Ele quer determinar, irmão, não vai por essa onda. Ninguém impressiona a Deus. E aqui eu vou te dizer 3 coisas que Miqueias falou para você ver se você está, como se está se apresentando a Deus. Você ama a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus ou quer que Ele faça a sua vontade? O que Deus quer de nós ou o que Ele requer de nós? Estamos realmente preocupados com o nosso comportamento e atitude diante de Deus? Irmãos, eu vim aqui, eu não sou contra a profecia, não sou contra a revelação, não. Eu acredito, fui batizado no fogo, acredito nos dons espirituais, na revelação, mas o Senhor, Ele falou, filha, naquele lugar que você vai, eles precisam comer e se agradar mais da minha palavra. Deus tem que pegar mulheres e homens dessa igreja e criar raiz. Você não é uma cebola que é fácil de arrancar, você tem que ser um crente que tenha raiz. Você tem que crescer e tem que ter a profundidade. Você tem que ter raiz hoje, infelizmente. Eu vou pregar em alguns certos lugares, eu não vou muito, mas eu vejo aquela fila de gente esperando um fast food. O que é fast food? É quando você vai lá no McDonald's, né? Não diz? Pega coisa rápida ali e come. Hoje as pessoas estão atrás de profecia, de a irmã que revela o RG, o CPF, a irmã que chega com foto no celular, já vem com o celular, irmã, olha aqui pra mim, às vezes é marido dos outros. Eu já passei por isso, eu já vi isso. Mas Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento. Deus quer que você seja um crente entendido, um crente voltado para a palavra, um crente cheio, é um crente que quando vem
vida de cristão, uma vida de crente é uma vida de compromisso com oração. Hoje tem que fazer campanha para o crente orar, hoje tem que fazer campanha, implorar. O pastor da igreja tem que jejuar a semana inteira para você chegar no culto em si. É verdade. Eu vejo na rádio as pessoas ligando desesperadas para poder escutar uma profecia. Às vezes é uma profetada que está levando. Liga lá, ai, me ora por mim, olha, você, ai, já começa a chorar. Em vez de você pegar e ir lá no teu quarto, como diz a Bíblia, entrar no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, tenha um particular com Deus. Em secreto Ele vai te responder. Deus procura Moisés para ir na sarça ardente. Deus, Ele procura os Moisés para olhar a sarça ardente, para ir lá, e descer na oração, para Ele trazer a revelação na sua vida, trazer direção para a sua vida. Amém, Pai. Glória a Deus. Deus, Ele nessa noite, Ele diz ao meu coração, fala para a minha igreja, que eu quero uma igreja nutrida, bem alimentada. Sabe para quê? Para os dias maus, porque eu falo uma coisa para você, os dias maus, se não chegou na tua vida, ele vai chegar. E você tem que estar revestido, cheio, preparado, porque a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O diabo não brinca de ser diabo, não, ele não tem descanso, ele fica ali preparado, esperando você dar uma brechinha. Quando você fala assim, eu estou pensando em ir na oração de manhã, aí ele já joga os dardos dele, Verdade. para você desanimar. Ele já fala, aí você vai naquela campanha para quê? Você vai naquele ensaio com Pedro, Tiago e João? Só 3, 4 irmãs? Como que Deus vai multiplicar? Porque Deus, Ele multiplica, Amém, Pai. dependendo da sua fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Vou ler aqui. Aleluia. Primeiro ponto, que pratique a justiça. Glória a Deus. Foi o que ele declarou. Se não que pratiques a justiça. O que é a justiça? É a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Ou seja, de julgar segundo o direito e melhor consciência. Isso também interfere numa vida de santidade. Para você se apresentar diante de Deus, nós nos apresentamos, Deus nos vê, irmão. Ele nos vê como a gente vê, como eu oro para a irmã. Ele nos vê como mais que uma ressonância magnética ainda. Vamos dizer, Ele nos vê. A gente está aqui vestido, mas o Senhor espiritualmente nos dizendo, Ele nos vê nu. Ele sabe como você é na essência. Aleluia a Deus. Você pode fazer cara de santinha aqui dentro. Você pode trazer carinha de que é bom crente, de que é bom cristão. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele sabe da tua vida, da tua intimidade com a igreja, lá fora, e Ele sabe. Aleluia. E Deus, Ele quer que você tenha uma vida santa. O que é santo? É ser separado Amém, Pai. das coisas desse mundo. Verdade. Nós temos o direito de nos globalizar, de trazer algumas coisas, mas as coisas do mundo não podem interferir na nossa vida com Deus. Aleluia a Deus. A televisão, ela não pode ser maior do que a sua vida com compromisso de oração. Tem gente que sabe mais da Fazenda, mais da novela das 9, Verdade. que eu não sei nem o que está passando, que não me interessa. Verdade. Glória a Deus. Ele sabe mais da revista Tititi. Ele sabe lá, ele sabe sentar na hora da telefofoca. Ele sabe mais o que se passa na vida da irmã da igreja. Mas ele não procura ter uma vida de santidade. Você tem que ter uma vida de santidade. Como que eu adquiro essa vida de santidade? Não é falando da vida dos outros, não. Não é cuidando da vida dos outros. Tem gente que usa pretexto para eu vou orar por você, irmã, para saber o que se passa na sua vida, para ficar de oba-oba dentro da igreja. Uma coisa que eu vou falar para você que Deus odeia é mexerico, é gente fofoqueira, é disse-me-disse, isso traz contenda, isso faz você não ficar na estaca zero. Você vai ver seu irmão
Com ela nós bendizemos a Deus. Amém. E às vezes amaldiçoamos os nossos próximos. Verdade. Aqueles homens naquele tempo, aquelas pessoas, estavam praticando injustiça. Estavam sendo intolerantes. Deus nos chamou, igreja. Nós somos igreja para praticar atos de justiça. Glória a Deus. Nós somos diferencial lá no mundo. Não adianta nada você sair daqui da tua casa, ir para a cruzada evangelística e você não dar um bom testemunho de justiça, de fidelidade, de santidade no meio da tua família. Eita Deus. Glória a Deus. Você tem que ser referencial no meio dos teus. Verdade. A tua família, teu marido, teus filhos têm que olhar e falar verdadeiramente: eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma irmã que é crente, Amém. Glória a Deus. que tem uma vida casta, reta, uma flecha. Eu falo que palavra de crente não faz curva, ela tem que ser reta. Glória a Deus. Esse negócio de Deus escreve certo, por linha sorte, você conversa no mundo. Deus não escreve nada de coisa errada. Deus, ele pega o que está torto, ele conserta. Deus pega o que está desendireitado, ele endireita. Ele é carpinteiro. Aleluia. Ele pega aquilo que é torto, ele, como um bom carpinteiro, ele leva lá. E ele desentorta o que está torto. Mas não fica da maneira que está. A primeira coisa que Deus quer de nós nessa noite é que nós sejamos praticantes de justiça e tenhamos uma vida de santidade diante de Deus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Amém. Há pessoas que são muito justas, mas não são misericordiosas. Ela tem muita sede de justiça, mas não tem misericórdia. E outro ponto aqui que o Senhor fala: que ame a benevolência. Trazendo várias traduções, a benevolência é misericordioso, a bondade, Aleluia, Jesus. a fidelidade. Deus nos chamou para que nós amemos a bondade. Jesus é um exemplo tremendo de um homem que tinha compaixão e benevolência, Aleluia, que Deus. tinha misericórdia. Lá em Lucas 10, no versículo 30, há um encontro ali de uma passagem do bom samaritano. Verdade. Ali as pessoas tipificam a Cristo. E eu costumo falar que nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que ter a mente de Cristo. Ali fala que aquele bom samaritano se iguala a Jesus, mas eu acredito que o Senhor deixou essa mensagem do bom samaritano para nós sermos o samaritano. Aleluia, Deus. Que nós temos que ser causador de misericórdia. Nós temos, como igreja, de se preocupar um com os outros. Sabe por que a igreja de Cristo muitas vezes não cresce? Porque não há atos de misericórdia. Se briga dentro da igreja por picuinha, por coisa insignificante, por microfone, por ensaio. É verdade. Se briga dentro da igreja por atrasos. Eu vivo dentro da igreja, irmão. Eu prego o que eu vivo. Se vive discutindo dentro da igreja situações tão pequenas. E as almas entram na casa de Deus. Ela senta aí. Se aceita Jesus. Eu acho tão bonita aquela cena. O povo aceita Jesus. Vem 3, 4 pessoas aqui na frente e gruda na pessoa. E abraça. E a igreja chora, bate palma. A pessoa vai embora. É onde entra o ato de misericórdia agora. Você se preocupou, você veio para a igreja domingo, e aquela pessoa que aceitou Jesus lá? Como que vai ficar? Vai ficar lá? A obrigação da igreja, você igreja, isso não é só para pastor. A obrigação do pastor é pastorear. Ele cuida do rebanho. Ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor zela. Glória a Deus. Aí aquele que abraçou aqui na frente, me desculpe, vou ser bem sincera, é uma encenação religiosa, uma coisa que Deus não gosta, de espírito de religiosidade. Faz tudo para ser visto por homem, faz tudo para o pastor ver. Ele dobra, ele faz assim, tem um mundo inteiro lá no fundo fofocando, o pastor está encostando o carro, ele corre para a igreja para dobrar o joelho, pô, não, ei, xalai, comandaço. Glória a Deus. A aparência, espírito religioso.
isso. Ah, assim não vai dar certo. Isso daqui esquece, pastor. Isso aí é muito sacrifício, mas a obra de Deus é o quê? É mamão com açúcar? É sacrifício, irmão. E é gostoso. Não é um fardo pesado a obra do Senhor. A obra do Senhor é gostosa de fazer. A gente que complica tudo. A gente que, olha, confunde tudo. Bagunça tudo. E os atos de misericórdia. Você vem aqui domingo, aquela pessoa aceitou Jesus no domingo, aceitou outro na quarta, na cruzada. E aí, vai ficar só nisso? Jesus quer que nós tenhamos atos de misericórdia, compaixão. Sabe o que é misericórdia? Eu sentir a dor do meu próximo, a necessidade do meu próximo. A minha necessidade tem que estar muito abaixo. Eu tenho que me condoer com a necessidade do meu irmão. Aquele versículo: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Hoje está invertendo-se os papéis. E o Senhor quer mudar isso. Porque Ele quer fazer de você e de mim povo sadio. Um povo que aos outros do mundo, eu costumo falar que às vezes você não precisa pregar. O seu testemunho, a sua vida, como